Boa noite, Rio Grande. Estamos iniciando mais um programa aqui pela nossa TV Mar, canal 522 da NET e também pelas redes sociais. O último programa da semana, tivemos uma interrupção na semana aí com a quinta-feira, o feriado de Tiradentes, e agora retomando as atividades nessa sexta-feira, uma sexta-feira com cara aí de segunda, né? Meio devagar, em função do feriado. Mas as notícias não param. No programa de hoje vamos analisar vários acontecimentos aqui da nossa cidade. Desde já, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, sempre neste horário aqui na nossa TV Mar. Vamos aos principais destaques de hoje em colaboração com o portal de notícias do Grupo Oceano. Homem morre após ser pisoteado por cavalo na Ilha da Torotama, aqui na cidade do Rio Grande. São Paulo enfrenta o São Gabriel no Alto Raposo em busca da primeira vitória na divisão de acesso. IPVA 2022, vencimentos por final de placas começam na próxima semana. Tragédia. Morre a menina que sofreu acidente com um carro alegórico no Rio de Janeiro, na última quarta-feira. E rio-grandense e Rio Grande conhecem seus adversários na terceira divisão do futebol gaúcho. E a FURG retoma aulas presenciais com uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Estes e outros assuntos estão no portal de notícias do Grupo Oceano. Muito bem, e vamos começar fazendo um contato com o nosso companheiro Carlos André Batista, que hoje, excepcionalmente, está na capital do estado e vai participar do nosso programa também. Nós vamos fazer essa linha direta entre Rio Grande e Porto Alegre. Alô, Batista, tudo bem? Tudo bem, Ramão? Tudo bem aos nossos queridos telespectadores? Um abraço muito forte aí a todos. Muito bem. Só para dar uma panorâmica aí, calor na capital dos gaúchos? Não, aqui está um dia bastante abafado, com a estabilidade chegando aí agora no final da tarde. Como é que está aí em Porto Alegre? Exatamente, nós tivemos aí temperatura na casa dos 18 a 20 graus no decorrer do dia, e agora realmente o tempo fechou um pouco, né? Há nuvens escuras aí no horizonte e deveremos ter chuvas nas próximas horas aqui na capital de todos os gaúchos. Muito bem, Batista, entre os assuntos que nós vamos falar com os nossos telespectadores a partir de agora, está a CPI da moradia na Câmara Municipal do Rio Grande, cujo relatório do vereador Júlio Lamin foi aprovado na última quarta-feira, antes do feriado, né? E agora será enviado ao Ministério Público. O relatório, ele indicia aí o ex-prefeito Alexandre Liedemeyer e outros envolvidos aí no processo que foi esta apuração de possíveis irregularidades na questão da construção de moradias, as cooperativas contratadas, recursos que foram repassados para o Executivo que não retornaram. Um problema agora que o MP vai ter que analisar e oferecer ou não a denúncia, né, Batista? Correto, Ramão. O montante aí soma valores vultosos, né? Nós temos aí quase R$500 milhão que foi repassado do município, né, a essas cooperativas, que precisa retornar porque está fazendo falta, né? Está fazendo falta na educação, está fazendo falta na saúde, está fazendo falta na limpeza pública, né? Está fazendo falta, inclusive, na segurança pública, né? Então, são recursos do município do Rio Grande e precisam ser gestionados para todos, e não apenas, né, para interesses privados, interesses das cooperativas. Há de se verificar aí o Ministério Público, né, se há necessidade de novas investigações, produção de novas provas, enfim. Agora, como se diz no jargão futebolístico, né, a bola está com o MP. E o que é preciso esclarecer, este assunto está gerando muita polêmica, repercussão, e não poderia ser diferente, né? A gente recebe inúmeras mensagens diariamente, é que há uma questão política envolvida. Aliás, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado,
ela é uma comissão política, vamos dizer assim, né? Porque ela é feita numa casa política. Então não há como desconectar, né, a questão política de uma CPI. As pessoas, muitos dizendo, porque isso é exploração, porque é tentativa de prejudicar A ou B ou C. Isso é uma questão eminentemente política. Isso veio, né, foram feitas denúncias, foram feitas oitivas de pessoas, de testemunhas, e aprovado um relatório, passo a passo, é assim que funciona. Agora o Ministério Público, como você disse, ele vai analisar, poderá pedir outras investigações ou não, mas a realidade é que as coisas têm que ser esclarecidas, né? Não é por acaso que isso aconteceu, não é, Batista? E correto, Ramon, a gente, desde o início, né, nós temos cobrado, né, e dito, né, publicamente que o sol é o melhor detergente. Então, as contas estão sendo verificadas, os depoimentos foram tomados. Muito se cobra, né, do Poder Legislativo Municipal, de que não faz nada, apenas encaminha nome de rua, apenas dá título a A ou a B. E agora, né, o Poder Público Municipal, o Poder Público Legislativo, né, o Poder Municipal Legislativo fez algo, né, constituiu essa CPI, fez as investigações e chegou à sua conclusão. Fez o seu papel, cumpriu o seu papel. Qualquer ato vindo do Poder Legislativo Municipal é um ato político. Enfim, a vida está cheia de atos políticos, né? É verdade. E também precisa ficar claro, né, que envolve agentes políticos, né? Estamos no ano eleitoral, pré-candidatos, enfim, e tudo fica, a conotação fica diferenciada, né? Existem o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, ele emitiu uma nota, né, baseado exatamente que é uma CPI eminentemente política para prejudicar uma pré-candidatura do ex-prefeito Alexandre Niemeyer, enfim, tudo isso, né? O protesto ele é válido em qualquer situação, mas a democracia prevê isso, né? A CPI é um instrumento legal e se não houver, se as defesas forem feitas, se o Ministério Público achar por bem não denunciar ou não tocar adiante, ou se acabar no judiciário e houver uma absolvição, enfim, passo a passo, né? Isso aí tem que ser cumprido, pelo menos isso, né? Exatamente. E em caso de absolvição, né, ou até de extinção do feito, né, nós seremos os primeiros a anunciar e a declarar, né, publicamente tal determinação do MP ou do Poder Judiciário quando se pronunciar. O que se precisa ser feito é exatamente isso, né, garantir a qualquer ato público transparência. É verdade. Muito bem, seguindo aí nessa linha de política, agora um pouquinho lá na nacional, toda esta polêmica que terminou, vamos dizer assim, pelo menos até agora, com o decreto do presidente Bolsonaro aí, que, né, concedeu um indulto, né, a graça ao deputado Daniel, né, que havia sido, né, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Vou entrar no mérito, né, da condenação ou não, enfim. Só essa questão desse que também foi um ato político e, mais uma vez, aí um confronto, né, entre o Executivo e o Supremo e o Judiciário, também a participação aí da Câmara Federal, enfim, aí como é que tu está vendo todo esse episódio aí que cria até uma instabilidade em nível nacional, né, Batista? Olha, cada vez mais vai acontecer esse tipo de situação, né? A campanha eleitoral ela começa a tomar corpo, as ações vão ficar mais intensificadas, os ânimos mais acirrados e mais conflitos teremos. Em primeiro lugar, ninguém concorda em absolutamente nada do que o deputado Daniel Silveira falou, né? A necessidade da gente falar isso. Mas, né, há de se respeitar agora um instituto do qual o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a sua constitucionalidade, né, ao conceder, né, ao favorecer ao indulto de Natal que foi concedido pelo presidente Michel Temer, né? Então, a graça, porque ela é específica, né, está prevista na Constituição, inclusive, a graça se concede a apenas um indivíduo, ao indulto a vários.
Então, o que acontece? Né? O deputado, né, foi beneficiado com a graça na questão da extinção da punibilidade do Estado. Não quer dizer, né, que as condenações secundárias elas também vão ser extintas. Isso aí é que agora, né, vai haver um segundo momento, né, de análise da extinção da punibilidade em termos da condenação secundária, da pena, né, de 8 meses de reclusão, a extinção da punibilidade pelo decreto de graça do senhor presidente da República, que há de se convir, né? Foi uma jogada muito inteligente, né, da presidência da República nesse aspecto. Exatamente, né? E o que a gente vê, o que a gente nota, né? O Supremo está com uma exposição muito grande aí nos últimos tempos, né? Está tomando decisões, né? Que para a maioria dos analistas até precipitadas, né? Que não seria, né? Da alçada dele. Claro que ninguém concorda com o que foi dito pelo deputado, né? Mas também, né? Existem punições em outras instâncias até chegar, né? No Supremo. Por exemplo, nós já tivemos episódios muito significativos de ofensa à Corte Maior. O próprio senador Cajuru, que chamou o ministro Gilmar Mendes, né, há tempos atrás, de canalha, de tudo que se possa imaginar. Né? E aí, como é que fica essa situação? Né, o ministro Gilmar Mendes já foi chamado de vários, né? Vários codinomes, enfim, apelidos, enfim, o que quer se dar. O interessante nesse aspecto todo aí é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é a vítima, né? Ele é a vítima, ele é o investigador e ele está condenando, né? Porque ele também votou, né? Ele também deu o seu voto. Ou seja, a vítima está condenando, né? O seu algoz num processo aí que é um pouco surreal, né, do ponto de vista jurídico, né, não se tem conhecimento na história republicana tal procedimento. Mas, como ele é cheio, né, ele é eivado de situações novas para nós, né, inclusive a utilização do Instituto da Graça Individual, portanto, nada mais nos surpreende. Por isso, né, a gente precisa ficar atento. O processo eleitoral ele vai ficar cada vez mais acirrado. Estamos vendo o trailer, né, do que vai acontecer este ano na política nacional. Muitos conflitos, né, muitas coisas nós teremos de comentar. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial aqui no nosso programa Boa Noite Rio Grande pela TV Mar. Voltaremos em seguida. Vamos falar sobre usina termoelétrica. Vamos falar sobre coleta de lixo e outros assuntos. Aguarde só um minuto, já voltamos. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Estamos voltando com o programa Boa Noite Rio Grande desta sexta-feira, aqui pela TV Mar. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, sempre neste horário. Conversando com o nosso querido colega Carlos André Batista, direto de Porto Alegre. Batista, vamos falar agora sobre a termoelétrica. Olha, segundo algumas fontes, a semana que vai entrar, agora a próxima semana, poderá ser decisiva para o projeto. Até agora ninguém conseguiu falar com a ANEEL. Inúmeros pedidos de audiências estão lá protocolados e ninguém recebeu o Grupo Cobra, ninguém recebeu o prefeito, ninguém recebeu o governador, ninguém recebeu nenhuma parte interessada. Mas poderemos ter novidades na semana que vem. E o que não dá mais para aceitar é exatamente essa morosidade e essa indefinição. Porque daqui a pouco nós vamos perder o projeto, Batista.
Verdade, seria extremamente frustrante para a comunidade do Rio Grande, né? Seria decepcionante para todos os atores, né, que estão envolvidos, né, nessa caminhada, nessa jornada, nesse pleito que é extremamente importante do seu ponto de vista econômico do município e para a sustentabilidade, inclusive, né, do poder público municipal e da cidade, em termos de arrecadação, desenvolvimento, geração de empregos, crescimento econômico. Seria muito frustrante Rio Grande levar um balde de água fria, né? E não seria um balde, seria um banho, né? Um completo mar de água fria nas nossas pretensões e nas nossas intenções de um futuro muito melhor para os munícipes, né? Para as pessoas que aqui vivem no Rio Grande. Então, creio que a ANEEL está agindo, né, com muito desinteresse em relação a isso, precisa se posicionar logo, porque nós temos, né, esse direito, né, nós temos essa condição de criar aqui em Rio Grande, né, um novo momento através da implementação da usina termoelétrica e da usina de regaseificação. É fundamental para o futuro do nosso município esse projeto. Muito bem. Um outro assunto também que repercutiu esta semana foi a questão da audiência pública que a gente teve lá na Câmara Municipal relacionada à violência na cidade. E uma fala de um promotor de justiça, promotor Rogério, ele disse que fica muito difícil se falar em segurança pública, se exigir segurança pública, quando nós temos aí cerca de 250 apenados que deveriam estar no albergue, enfim, lá na PERG, que, como todos sabem, né, acabou incendiando, e não estão. Que tem muita gente na rua, que tem muita gente, né, que pode trazer risco à sociedade e que fica muito difícil fazer segurança pública assim. Olha, vamos dizer assim, né, não é um fato novo, mas é um fato que foi citado durante uma audiência pública sobre a questão da nossa segurança, né? Isso realmente preocupa tanto que, até agora, nós não tivemos, né, a manifestação do Comando da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O Comando da Segurança Pública está sendo incitado a tomar providências mais efetivas. Isso também foi citado durante a audiência pública, né, porque as coisas estão caminhando aí para um rumo muito complicado, né? Mas essa fala aí foi importante, né? E o que se exigiu? Que se conclua de uma vez, ou que se faça de uma vez, a obra lá do albergue, Batista. Verdade, e aí nós sentimos, né, o quão moroso e dificultoso é para acontecer as coisas do Estado, né? Como ele leva tempo para isso, né? E criando tempo para isso, né, acaba acontecendo isso, consequências gravíssimas na sociedade. O que o promotor colocou é um fato, né, que muitas vezes vai fugindo do nosso dia a dia, mas que ele é extremamente importante. São 250, né, presos que deveriam, né, pela sua condição de condenados, né, estarem no albergue e estão aí, né, agindo na sociedade. Então, a capacidade de punição do Estado é totalmente fracassada nesse sentido. E isso cria, né, um clima e uma sensação de impunidade. E aí as pessoas cada vez vão fazer mais delitos, vão cometer mais crimes, vão cometer mais atos ilegais, porque o Estado, que deveria, né, agir nesse sentido, prevarica, né? Isso é a prevaricação da ação estatal, o que deixa a população ainda mais assustada, né, Ramon? Verdade. Meu caro Batista, nós continuamos recebendo muitas reclamações ainda sobre coleta de lixo, né? Acho que a coisa não se resolveu ainda, trocou de empresa, enfim, e a gente precisa saber realmente o que está acontecendo. Nós vamos tentar ter um contato com o secretário da Zeladoria, secretário Marlon, né? Porque há muita sujeira na cidade, meu irmão. Muita sujeira na cidade, a gente recebe muitas mensagens reclamando, e é um serviço que não tem ainda a estabilidade e a eficiência que está sendo exigida pela população, né? É a coleta do lixo, é o transporte coletivo, né? Isso tudo aí são
problemas sérios que não conseguimos resolver, né, Batista? Uma coisa básica, né? Se a municipalidade não consegue isso, né? Organizar o básico, fica muito difícil. Mas tem meios, né? O secretário Marlon, ele é extremamente dinâmico nesse sentido, né? E pode, né? Interpor notificações à empresa, né? De que ela não está realizando um serviço, no mínimo, né? Razoável e satisfatório, do ponto de vista do recolhimento do lixo. Tendo em vista que Rio Grande, né, recolhe o lixo diariamente, há necessidade de um serviço mínimo nesse sentido. E a empresa está aquém, né? Está aquém dessa necessidade da sua população. Então, cabe aí ao Poder Público Municipal, à Secretaria da Zeladoria, comandada pelo secretário Marlon, né, a agir nesse sentido, né, estabelecer condições para que a empresa cumpra o seu papel, cumpra o acordo, porque é um contrato, né, então precisa haver aí deveres da empresa, e eles estão muito aquém do que é desejável, do ponto de vista da limpeza para o município. Não só isso, hein? Nós temos também problema, a CE Equatorial aí, né? A nova CE, vamos dizer assim, né? Que foi vendida, né? O serviço de distribuição. CE Equatorial também, muitas reclamações dos usuários, não só aqui na nossa cidade, em vários municípios do Rio Grande do Sul, né? Principalmente com quedas de energia, com a queda de energia sem explicação. Porque o que acontece ali tem, né, o sistema, você reclama lá, liga, dá seu endereço, enfim, tal, mas aquilo ali é o sistema, é a máquina que faz a resposta, entendeu? Não tem nada de concreto. Essa é a verdade, né? Vamos aguardar aí, porque a coisa não está muito boa. Meu caro Batista, amanhã é um dia muito especial, hein? Amanhã, dia 23, dia consagrado a São Jorge, Ogum Guerreiro. São Jorge, ele tem livre trânsito aí, né, em todas as religiões, né? A religião católica, os umbandistas, africanistas, é realmente um santo muito popular, né, Batista? É verdade, ele é extremamente popular, né? Várias pessoas, né, são devotas de São Jorge ou de algum guerreiro, então ele transita, né, por várias religiões. E isso é importante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos, né, crer, que nós precisamos acreditar, que nós precisamos construir, que nós precisamos, né, edificar. Então, nada mais importante do que a comemoração de um santo, né, que tem uma penetração popular muito grande, né? Então, e aí nós temos aí também no futebol, né, a presença de São Jorge. Nós já tivemos, né, presença de São Jorge, inclusive em uma novela, né, de grande conhecimento aí. Enfim, diariamente aí nós estamos aí, né, as pessoas devotas, né, a São Jorge colocam a sua fé e fazem as suas solicitações, as suas orações, os seus pedidos, no sentido, né, de estabelecer uma melhor condição para todos. Isso é muito importante. Acho que é um dia muito especial para muitas pessoas e que elas consigam, né, demonstrar esse amor, esse carinho e essa dedicação ao seu santo com a plena liberdade religiosa, que é fundamental para estabelecer as condições mínimas de uma sociedade como nós queremos construir. E aproveitando, né, sempre quando tem a passagem, né, do dia de São Jorge, a gente lembra das procissões que promovia a URUMI, a União Rio-Grandina de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros, Mãe Iemanjá, na época comandada pelo Pai Nilo de Xangô, e que, né, tradicionalmente fazia essa procissão no dia 23. Também no cassino tinha um outro evento, uma outra procissão, coordenada pelo irmão Glênio, que também nos deixou, a exemplo do Pai Nilo, né, lá que era o dirigente do Centro Cristo Redentor do cassino. O irmão Glênio também tinha essa homenagem a São Jorge lá no balneário. Portanto, eram duas grandes lideranças aí da Umbanda e do Afro que nos deixaram e que promoviam esses eventos. A exemplo da festa de Iemanjá e outros acontecimentos, né? Então, nós queremos aí, né, desejar a todos aí no dia de São Jorge, né, Ogum Guerreiro, muita fé, muita esperança,
É hora também de agradecer, de pedir e principalmente de agradecer, que às vezes a gente se esquece disso, né? Mas todos devemos fazer. Se você é católico, né, vá na igreja. Se você é um bandista, vá no seu centro de umbanda, enfim. E se você não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma prática religiosa, enfim, e tem consigo mesmo, não custa também agradecer e pedir nesses momentos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado pela tua participação aí de Porto Alegre, Batista. Olha, eu agradeço, Ramão, né, também, né, nós temos uma igreja consagrada a São Jorge no município, né, ao Trido, né, lá da comunidade. E também, para finalizar, Ramon, eu queria cumprimentar muito a Secretaria Municipal de Cultura, está criando um espaço em honra, né, em memória à professora Nilza Fontoura, que nos deixou, né, recentemente devido à Covid, né. Você sabe, Ramon, que durante a minha internação da Covid, durante algum tempo nós convivemos no mesmo quarto com a professora Nilza, né. Então, ela foi, né, uma figura ímpar, né? Ela tinha uma crença, uma fé, ela tinha uma palavra muito bem colocada no momento difícil das pessoas, ela cativava, ela encantava, era uma pessoa, assim, extremamente iluminada, né? Era um anjo aqui no céu. E estavam precisando, né, da professora Nilza lá, e ela foi chamada. Mas aqui nos resta exatamente isso, é resgatar a sua memória, os seus feitos, né? Os seus passos aqui, as marcas que ela deixou em cada alma, em cada coração. Então, eu queria mandar um grande abraço ao secretário Luiz Henrique, né? Que propôs esta ação e está sendo criado esse espaço em homenagem a uma grande mulher. Uma grande mulher, né? Que deixou muitas marcas e é um exemplo, né? É um exemplo de mulher, é um exemplo de mãe, é um exemplo de professora, enfim, é um grande exemplo a todos nós. Muito bem. Obrigado, um abraço. Grande abraço a todos nós. Muito bem. Esse Carlos André Batista, direto de Porto Alegre, senhores telespectadores, a professora Nilza realmente merece todas as homenagens, é mérita educadora que nos deixou. O Boa Noite Rio Grande volta na próxima segunda-feira, 7h30, estaremos juntos. Obrigado, boa sexta-feira. Bom final de semana e até lá. Um abraço.